Olá pessoal, estamos aqui quase iniciando, deixa eu só confirmar se já está tudo ok, se já estamos com as transmissões no ar para todos os locais. Deixa só eu checar aqui, isso aí, ok. Deixa eu ver aqui também. E tudo certinho a princípio, não é? Então, estamos ao vivo já, né, para todas as plataformas aí. Eu sou o Marcelo Rodrigues, para quem não me conhece, né, eu já trabalho há bastante tempo com gestão por processos, e nos últimos 7 anos eu venho trabalhando especialmente com automatização de processos. Né. Eu passo igual por todas as etapas do ciclo, mas meu foco tem sido muito na automatização, né, porque eu trabalho numa empresa que tem um software que é um BPMS, né, não vou me apegar à sigla, não quero fazer uma transmissão chata, cansativa, com muitas letras, né? Mas é uma empresa que fornece, né, desenvolve e fornece um BPMS, que é uma ferramenta que permite automatizar processos. Nessa, nessa live a gente não vai entrar em vendas de software só porque eu trabalho nessa empresa, a gente não vai fazer nenhuma venda, coleta, nada. Eu só quero compartilhar um pouquinho com vocês e tentar talvez ajudar é, a vocês que não sabem ainda, né, ou que não têm tempo, enfim, que não conseguem olhar com a visão de melhoria de processos, certo? Então, o que eu vou fazer aqui com vocês a partir desse momento, né? Eu vou conversar um pouquinho, né? Não, não vou trazer tela de software, nada, nem PowerPoint, coisa, é, mas eu quero conversar com vocês um pouco sobre algo que é bem recorrente, né? Muitas empresas ali de pequeno porte, é, até mesmo algumas de grande porte, né, acabam tendo dificuldades para olhar com o foco em melhoria dos processos. Né? Em outro vídeo que eu postei aí esses dias, né, eu comentei alguns motivos que levam, né, os empreendedores de empresas menores a começar a olhar para os seus processos. Né? Eu até dei algumas dicas ali sobre como iniciar esse trabalho, como começar a dar esse foco para priorizar o negócio. Né? Então, até recomendo, de repente, se vocês tiverem um tempinho, que possam fazer, bater o olho nesse outro vídeo que talvez seja interessante para vocês. Tá? Então, é muito verdade, né, que a maioria das empresas vai tocando o negócio conforme vai dando, né, com os desafios diários para resolver e acaba não conseguindo, muitas vezes, gerar padrões, né? Só que a gente sabe também na contrapartida que são esses padrões que vão acabar gerando a escala, né, que vão permitir que o nosso negócio cresça. Então, através desses padrões também que nós vamos identificar possíveis falhas do nosso negócio. Né? Todo mundo, ninguém gostaria que o negócio tivesse problemas, mas a gente sabe que ninguém é perfeito, os nossos negócios também não, então eles também acabam tendo alguns problemas. E se nós não tivermos padrões, nós vamos levar mais tempo para identificá-los, ou às vezes nem vamos identificá-los e vamos ficar sempre apagando incêndio. Então, isso é algo que não é tão adequado, né? A gente não gosta muito, a gente não deseja para ninguém, né? Mas às vezes acontece. Então, com base nisso, né, eu não quero que tu olhe aqui esse vídeo e desista, saia daqui porque a tua empresa tem problemas, né? É, uma coisa que eu aprendi é que ninguém é melhor ou pior do que alguém, né? Somos todos iguais, todos estamos aprendendo, todos temos a nossa jornada de evolução, e o que acontece é que algumas empresas, algumas pessoas já vivenciaram certas, é, já passaram por determinados cenários. Então isso gerou um aprendizado, né? Então uma pessoa que talvez hoje tu estime como sendo alguém que tem informações que sejam de qualidade para ti, é porque provavelmente ela já estudou ou já passou por um problema que acabou gerando esse conhecimento, né? E nós empreendedores também, né? A gente muitas vezes a gente se espelha em alguém, né? Para poder ter, eu quero um dia ser semelhante a Roberto Justo, por exemplo, né? Ele tem vários negócios, dá para considerar que é bem sucedido financeiramente, mas tem seus acertos e seus erros, como todo mundo.
mas eu particularmente não me espelho nele, né? Usei só como exemplo porque foi um nome relevante que veio à memória agora. Tá? Mas o que eu quero deixar para esse item de mensagem para vocês não tem o melhor ou o pior, né? Tem aquele que está ali na rua, está na chuva para se molhar e faz as coisas acontecerem. Né? Então é isso que importa. Para te dizer, então, eu vou te trazer, na verdade, a identificação, né, de um problema, uma oportunidade, depende da forma como a gente olha, né? Se o nosso copo está cheio ou está vazio, né? Isso vai definir, então. Um ponto que tu nunca pode esquecer é que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Né? Muitas vezes elas são direcionadas, são fortalecidas por algum fator externo ou interno, mas tu acaba sendo o responsável pelo que tu está decidindo. E isso acontece também no teu negócio. Né? Se hoje tu tem uma condição na tua empresa favorável, né? Tu tem bons negócios acontecendo, tu tem um caixa interessante, enfim, tu tá com o teu negócio saudável, né? Parabéns para ti. Isso é sinal de que lá no passado, né, tu fez algumas escolhas e tomou decisões que foram adequadas para tu chegar nesse patamar que tu tá hoje, né? Agora, se teu negócio não tá talvez como tu gostaria ou tu tá enfrentando dificuldades, bom, então não vou dizer que tu errou no passado, porque eu não posso te julgar, né? É, primeiro porque eu não conheço a tua história, eu não conheço o contexto em que tu está inserido, então, mas o que eu quero dizer é que esse pode ser o momento de tu começar a caminhar diferente para talvez chegar num lugar diferente, né? E se tu não sabe como dar esses primeiros passos, então é interessante, é importante que tu fique comigo nesse vídeo, porque eu vou te trazer algumas informações que talvez te ajudem, né? De repente o que eu estou falando pode não fazer sentido para ti, tudo bem, né? Isso faz parte, mas também talvez chegue essa informação em alguém que está precisando dela, que está empacado no seu negócio, não sabe como sair do lugar, não sabe como fazer resultados diferentes. Né? Então, fica comigo aqui nesse vídeo, tá? Mas também fica ciente, né, que eu não vou te ensinar a fazer vendas, né? Isso aqui não é um vídeo de vendas. Então eu não quero te ensinar a melhorar o teu negócio focado em vendas. Apesar de também ter condição de te ajudar um pouquinho nisso, né? Mas eu não vou trazer esse objetivo para ti. Tá? Não é isso que eu quero conversar aqui. Eu quero mesmo te trazer uma visão diferente da forma como tu gerencia os teus negócios hoje, certo? E como que a gente vai fazer isso? Então, antes de entrar em qualquer informação que vai te ajudar, eu quero te fazer algumas perguntas. Tá? E nessas perguntas que eu vou trazer para ti elas têm o propósito de te ajudar a refletir, tá? Sobre como que está o teu negócio hoje. Então, quando tu, digamos, tu está na tua empresa, né? Eu gosto de brincar muito, eu, empresário, que quando eu trabalho sozinho na empresa, mas às vezes tu tem funcionários também. Então, na tua empresa, no teu negócio, quanto tempo tu leva hoje para fechar uma venda? Tu tem essa informação sobre o teu negócio? Né? Quanto tempo a tua empresa leva para entregar um produto? Ou mesmo para executar um serviço que foi contratado? Tu consegue afirmar hoje com segurança esses prazos da tua empresa? Tu consegue identificar uma maneira simples, né, sem ter que revirar e-mail, procurar em planilha, procurar em papelada, livro diário, outros lugares? Tu consegue identificar quando que um funcionário teu vai executar determinado atendimento? Tu tem essa visão hoje no teu negócio? A forma como a tua empresa se comunica com os clientes tem gerado bons resultados para ela, né? E aí eu coloco um acréscimo, não só para a tua empresa, mas também para os teus clientes, né? A relação que vocês fazem ganha-ganha, ou só um ganha, espero que não, espero que seja ganha-ganha. Mas essa relação tem gerado bons frutos para ambos, né? Ou tu faz uma venda, executa um serviço que talvez vai dar uma dor de cabeça lá para o teu cliente final. Né? E para a gente avançar nesse tema, o que a tua empresa faz quando ela não consegue atender um cliente? Então, seja por qualquer motivo. Não vou conseguir atender porque o prazo que o cliente deseja não está dentro da minha realidade, o meu preço está um pouco fora do que o cliente tem expectativa de pagar. Apesar que isso, quando acontece, é porque tu não demonstrou o real valor do teu produto ou do teu serviço.
Mas isso é um comentário para um outro vídeo, certo? Não vamos tratar agora, porque senão a gente vai longe também, né? Mas o que tu faz? Tua empresa tem alguma ação em cima dessas perdas, desses atendimentos que se perde, né? Então, por que eu estou te perguntando isso? Porque se tu não conseguir responder algumas dessas perguntas, então a gente tem um sinal que vai ficar claro para ti, inclusive, né, de que o teu negócio pode ter algum problema. Né? Mesmo que ele esteja sadio, as finanças em dia, todos os fornecedores e funcionários recebendo dentro do prazo acordado, os impostos, né, para o nosso sócio, o governo, tudo em dia. Então, tu tirando o lucro que tu deseja, né, o teu prolabore, mas se tu não conseguiu responder algumas dessas perguntas, é sinal de que tu tem algum ponto para melhorar no teu negócio, certo? Então, isso pode inclusive aumentar as tuas receitas, né? E como que tu vai parar para olhar isso, né? Ah, existem possibilidades, não existem? É aí que eu quero te ajudar, né? Porque muitas vezes a pessoa está imersa no negócio e aí não consegue tanto sair fora da caixa, né? Fica muito dentro da caixa. Então, muitas vezes, né, quando a gente tem os primeiros contatos com o cliente, né, é bem comum que as empresas questionem o que está acontecendo na empresa, né, para ela ter nos procurado. Então, por exemplo, hoje na empresa onde eu trabalho, quando a gente está interagindo com um novo prospect, em algum momento a gente pergunta, né, qual é o teu problema, qual é a dor que tu precisa resolver. Então, traduzindo, a gente quer saber qual é o valor que esse cliente está esperando encontrar na nossa empresa. Né? Qual é o problema que ele quer resolver com o nosso produto, o que a gente ajuda ele a resolver. Né? E as respostas são muito variadas. Então, uma bem comum é: eu tenho um problema no meu atendimento e eu quero resolver, porque eu quero começar a monitorar os prazos, eu quero começar a ter rastro não, na verdade, uma rastreabilidade sobre o que está acontecendo. Então, isso é bem comum, é bem frequente de que a gente receba nas nossas interações, né? Uma outra questão que é bem recorrente é: eu quero poder me comunicar melhor com o meu cliente. E esse cliente, a gente sabe que, de acordo com as metodologias de gestão por processo, que eu sigo no meu dia a dia, a gente sabe que o cliente final, nem sempre, o cliente que compra da gente, na verdade, nem sempre é o cliente do produto que a gente está usando, porque a gente considera como cliente a pessoa que está se beneficiando do nosso produto ou serviço, né, e às vezes tem como é que eu vou chamar, uma empresa ali no meio fazendo, intermediando essa negociação ou comprando para revender. Né? Mas, enfim, eu quero poder me comunicar melhor, seja com quem está comprando o meu produto ou com quem está usufruindo dele. Né? Então, isso também é bem comum de a gente receber no dia a dia. Né? Uma outra questão: eu quero melhorar o fluxo para ter informações mais claras, tanto para a minha empresa como para os meus clientes. Né? Então, isso é um outro momento. Um momento é o fluxo de comunicação, né? Lembrando que a comunicação sempre tem no mínimo duas partes e muitas vezes algumas interrupções. Né? Tem a pessoa que emite a comunicação, a pessoa que recebe, e no meio disso tem várias interrupções que podem gerar ruídos. Né? E isso acontece também com a informação. Né? Informação é quando existe uma emissão e alguém recebe a informação. Um outro ponto que é bem comum a gente receber também, é porque as empresas controlam muito os seus processos, né? Processo de compras, processo de solicitação de férias, processo de vários transportes, enfim, almoxarifado, controlam tudo em Excel. Né? Por quê? Porque o Excel é algo que está fácil, está disponível para muitas empresas, então é fácil, né? A gente corre, sempre fica com a vontade de abrir uma planilha e fazer alguma coisa ali para registrar, né? Só que acontece que às vezes o negócio vai crescendo tanto que esse registro em Excel acaba se tornando um monstrengo, digamos assim, para a nossa operação. Né? E uma outra questão que muitas vezes também aparece para nós é que a pessoa não consegue encontrar, né, maneiras que são simples, mais fácil, para encontrar os responsáveis por cada atendimento. Por que isso acontece? Né? A gente sabe que atualmente uma forma de formalizar as coisas, uma maneira de deixar as coisas formalizadas nas relações entre empresas ou até mesmo com clientes é utilizar e-mails. Né? Muitas vezes a gente está no dia a dia atendendo até pelo WhatsApp, mas depois acaba encaminhando um e-mail para ter uma formalização. Então,
essas formalizações, seja WhatsApp, seja e-mail, SMS, ou carta, enfim, né? Todas essas formalizações, no dia a dia, com um volume de processos acontecendo, acabam se tornando um pouco pesadas, né? Para controlar e identificar onde que elas estão. Então, as empresas acabam perdendo, e realmente é perdendo tempo para buscar uma informação que foi confirmada, quando a pessoa poderia estar utilizando o intelecto dela para trazer uma melhoria ou despertar alguma novidade para o negócio. Né? Então, isso é bem comum também, tirar esses registros aí, né, e pensar para frente como que vai ser. Né? Fora isso, eu tenho que dizer para vocês que eu já tive vários momentos onde eu abri uma planilha e registrava. Né? Em um momento da minha carreira, eu abri a planilha e registrava quando eu iniciei e quando eu terminei um atendimento. Então, eu colocava uma descrição ali. Por quê? Porque isso algumas vezes os clientes exigiam, né, de ter uma comprovação do que foi realizado, quanto tempo foi gasto. Então, a gente fazia esse controle. Em outros momentos da minha carreira, mais lá no início, eu registrava em planilhas alguns processos de doações e orçamentos do que a gente estava trabalhando. Então era bem comum. Eu tratava com a unidade, ok, vamos fazer uma doação para determinada instituição, e depois disso eu ia para uma planilha para fazer esse registro para poder cruzar depois com o meu orçamento. Né? Então, na época era bem importante com o meu orçamento realizado, na verdade, né, para deixar mais claro. Então, isso na época era importante, mas também me tomava bastante tempo. Né? Eu tinha 144 unidades interagindo comigo no dia a dia e imagina, né, para registrar era um esforço considerável. Né? E também tem uma outra questão, né, que muitas vezes os problemas que a gente atua, que a gente está imerso, são tão simples, né, e a gente, vou deixar isso aqui para depois, né. Então, por exemplo, eu registrava na planilha lá tudo que eu estava gerando de doação. Em um outro momento, eu registrava todos os contatos e deslocamentos que eu tinha entre unidades. E isso tomava tempo, não agregava para o negócio, né? E era algo que, se eu parasse, talvez, e olhasse de uma outra forma, eu conseguiria ter uma solução um pouco mais simples. Né? Ou mesmo até com um desenvolvimento que fosse, né, para o porte da empresa, seria algo irrelevante, mas que traria um grande ganho para o meu dia a dia. Né? Só que às vezes a gente acaba não olhando para isso. Né? Ou outras vezes são situações em que a gente acaba identificando muita simplicidade para corrigir. Né? Nessa minha etapa da vida, onde eu trabalhava com algumas ações de ações sociais, ajudando ONGs e tudo mais, né? Na empresa, a gente emitia notas fiscais de alguns produtos que nós doávamos. Né? O que a gente foi identificando? Que a empresa era gigante, né? E tinha várias formas de emitir esse tipo de nota. Só que a gente precisava garantir que todos emitissem com o mesmo formato e o mesmo padrão para entrar nas classificações depois fiscais na contabilidade. Né? Então, o que a gente fez? A gente parou, olhou, entendeu, né, com a contabilidade, o setor contábil fiscal, né, como que era o melhor formato para a empresa, depois fomos para uma unidade, olhamos na prática como que aconteceria e descrevemos um pequeno procedimento que foi replicado para todas as demais. Né? E dessa forma a gente resolveu um problema que era simples, né, mas que poderia gerar um desconforto depois, ou, enfim, um problema maior, inclusive, para a empresa em função dessas emissões fiscais. Né? Então foi uma questão de resolução ali, eu acho que se tivesse sido dado o foco 100%, talvez em menos de um dia a gente resolveria. Né? Levou um tempo um pouquinho maior, porque dependia do tempo das pessoas, enfim, tinha algumas outras questões que também influenciavam. Né? Mas esse também é um exemplo de uma ação simples que pode gerar uma melhoria, né, para o teu negócio. Né? Agora, é bem comum, né, vocês, empresários, o pessoal que está no dia a dia do negócio, né, dizer que não tem tempo para olhar para a melhoria. Então, meu dia é muito ocupado, eu trabalho 12 horas, às vezes tem pessoas que trabalham até mais, né, e eu não tenho tempo de parar e pensar o que eu posso melhorar no meu negócio. Né? Então, eu vou te dizer, vou trazer algo que talvez seja surpresa para ti. Né? O dia tem 24 horas para todos nós.
todos nós temos o mesmo problema. O que acontece é que a gente precisa ir priorizando algumas coisas. E um ponto que é fundamental que a gente priorize durante o nosso dia é para parar e olhar para a melhoria do que a gente está fazendo. Né? Nada é perfeito que não possa ser melhorado. Né? Então a gente sempre pode gerar uma pequena reflexão e buscar aprimorar as questões do nosso dia a dia. Né? Não só na empresa, no dia a dia pessoal também. Né? Mas, enfim, a questão pessoal vamos deixar para lá, porque cada um tem a sua, né? Não vamos entrar nesse mérito agora. Mas nos nossos negócios é fundamental que tu, como gestor de empresa, ou gestor de área, departamento, setor, independente de como chama na empresa que tu trabalha, né, ou na tua empresa, que tu dedique uma parte do dia ou uma parte da semana, que tu tenha algum momento para parar e pensar sobre o teu negócio, o que pode ser melhorado. Né? Porque se tu não parar para fazer isso, teus resultados serão sempre os mesmos, ou talvez até venham a piorar em algum momento. Né? Porque se a gente não aprimora o que a gente está fazendo, a tendência é que a gente venha mantendo resultados idênticos. Né? E mantendo resultados idênticos, uma hora a gente pode chegar a uma saturação. Então a gente precisa parar e olhar para isso. Né? E dentro dessa visão, tu tem duas possibilidades. Ou tu dá foco, né, para resolver essas coisas, ou tu direciona para alguém interno poder olhar para isso para ti, porque às vezes se tu tem questões que são, eu duvido que tu tenha muitas questões mais relevantes do que pensar em como aumentar as tuas receitas ou reduzir as tuas despesas, né? Mas se tu tiver, ou se tu tiver num momento de expansão que tu precise ficar realmente dedicado para outros assuntos, coloca alguém internamente olhar para isso, né? Tu vai também trazer uma forma de melhoria, né? Agora, se tu não quiser parar e olhar, tu só tem uma saída, te conformar com os teus resultados atuais e te preparar para que, tomara que não, né, que não aconteça no teu negócio, não estou te desejando mal de forma alguma, mas se preparar para, caso algum imprevisto acontecer, que o teu negócio tenha condições de suportar, né, uma crise ou uma queda de vendas, ou enfim, qualquer outro problema que possa acontecer. Né? E aí eu vou te dizer também, se tu quiser contratar alguém de fora, a empresa onde eu trabalho, ela também fornece esse serviço de olhar para processos, melhorar, automatizar, então pode me chamar também em um segundo momento que eu vou ter o maior prazer de indicar esse contato para a empresa onde eu trabalho, poder te ajudar. Tá? Isso também é uma questão bem simples que a gente pode ajudar. Tá? Agora, tem uma forma que não é a mais correta de tu olhar para as melhorias, né? Então, o que é muito importante que tu faça, né? Que tu seja o protagonista dos teus resultados, né? Afinal, o negócio é teu e tu só vai crescer se os teus resultados melhorarem. Ou se tu tiver muita sorte, que o teu negócio seja, digamos, se o teu negócio é uma startup, tu vira ali, recebe um investimento gigantesco que vai para um outro nível, ou sei lá, né? Enfim, a sorte, eu gosto de pensar que a sorte acontece para quem está preparado, né, para ser agraciado com ela. Mas às vezes acontecem também pontos de, enfim, sem muita explicação, né? Se tu conta com a sorte, tu tem bastante sorte, tudo bem. Se tu não tem, tu precisa assumir as rédeas do teu negócio, né? E assumir as rédeas do teu negócio não significa que tu vai ficar 100% em cima. Tu pode delegar atividades, né? Mas tu precisa também parar e olhar para a evolução dele, tá? E agora, então, na sequência, eu vou te mostrar uma forma de como partir para essa melhoria, tá? Porque trabalhar com melhoria de processos não é sempre tão fácil, né? Muitas vezes a gente está muito imerso, então essa imersão pode ser algo agradável ou também pode ser prejudicial se a gente não conseguir sair daquela visão, né? Mudar o foco, né? Mas eu quero te pedir uma coisa. Então, se o que eu estou falando até aqui está fazendo algum sentido para ti, tu acha que pode ser agradável ou interessante para o negócio, né? Eu vou te pedir, não sai implementando qualquer coisa de qualquer jeito sem pensar em impactos, tá? Porque se tu gerar uma mudança que não seja tão interessante para o teu negócio, tu pode inclusive quebrar ou perder muito dinheiro. Então, qualquer mudança que tu for fazer, avalia, pare e pense em impactos. Os impactos são importantes, tá? Avalia tanto o que pode acontecer de bom, né? Porque a gente tem que sempre se agarrar em coisas boas, pensar em trazer coisas boas para o negócio, né? Mas sem desviar do que pode acontecer de ruim. Então é como se fosse ali uma avaliação de pontos positivos e negativos, né? Antes de tu colocar a rodar.
porque talvez tu avalie um ponto que pode ser tão negativo que tu vai ter uma cautela maior durante essa mudança, né? Ou se é algo que gera pouco impacto, coloca a rodar e mede depois para ver se gerou algum resultado que seja interessante para o negócio, né? Mas o que eu vou trazer então? O que eu entendo que é o jeito certo para a gente implementar melhorias nos negócios, tá? A gente tem várias formas, talvez até alguém te diga que tem jeito certo ou jeito errado, enfim, isso é relevante, depende da orientação da pessoa, do contexto que ela está inserido, do que ela já vivenciou, do que ela já estudou, né? Isso realmente é muito relevante. Mas o que eu quero te dizer? Que tu precisa olhar para os teus processos. Se tu não olha ainda para os processos na tua empresa, independente do tamanho dela, dedica um tempo na semana para poder olhar para isso. Já passou do tempo, passou da hora, a gente já está em 2021, no momento que eu estou gravando esse vídeo, passou da hora de tu olhar para os processos da tua empresa. Nem sempre a gente vai conseguir levar tudo na sorte ou na emoção, com a boa vontade ou só com energia. A gente precisa também ter um pouco de estratégia no negócio. Tá? Então, vamos começar a olhar os teus processos. Dessa forma, tu vai encontrar muitas possibilidades. Então, algumas envolvendo custos, né? Tu vai precisar investir algum dinheiro nelas, ou outras tu pode ir já implementando, modificando, usando de criatividade e boa vontade das pessoas que trabalham contigo. Tá? Então, a forma como tu vai trazer vai depender do salto que tu quer dar no negócio. A gente sabe que muitas vezes o nosso orçamento não comporta grandes investimentos, né? Eu tenho isso tanto nos negócios pessoais como também nas finanças pessoais, né? A gente precisa trazer melhorias, fazer investimentos dentro do que a gente consegue sustentar, né? Então, também não quero te dizer para sair fazendo nenhuma extravagância ou investimento impensado. Investe aonde tu tem condição de comportar, né? Mas, de qualquer forma, fica com isso na mente. Se tu começar a adotar, mesmo que não seja da noite para o dia, mas começa a olhar devagarinho para adotar uma gestão que tenha base em processos, vai facilitar muito o teu trabalho. Né? Tu vai poder delegar mais informação, tu vai ter informações mais estruturadas para tomar decisões. Tá? Então, fica com isso no teu radar. Então, como que a gente pode começar a trabalhar na melhoria do nosso negócio, né? Olhando para as nossas atividades executadas nos processos. Como que a gente faz isso? Então, tu precisa ficar sempre por dentro, né? De que as tuas atividades dos processos tu vai ter que ter. Deixa eu reformular para ficar um pouco mais claro, né? As tuas atividades dos processos tu vai ter que ter uma dedicação para entender como que isso está acontecendo no dia a dia. Tá? Tu não vai ter como melhorar o teu processo, o teu negócio, se tu não entender como que acontece. Então, não adianta tu querer, eu vi na internet que o caso lá da empresa XYZ, que ela implantou um sistema tal que mudou a vida de todo mundo. Né? Legal, implantar sistema é legal, tá muito em alta, vem estando muito em alta, né? A questão de transformação, transformação de negócios, transformação de processos, transformação digital, tudo, né? Isso é muito legal, né? Muito interessante, mas tu precisa entender em qual momento que tu está nisso. Não adianta tu contratar, digamos, um cenário ideal. Eu tenho bastante recurso financeiro, eu tenho pessoas para colocar a trabalhar num processo, num projeto de melhoria, então eu vou colocar todo mundo junto. Mas se tu não entender como que funciona o teu negócio, não vai adiantar o dinheiro que tu tiver para colocar para investir isso, para ajustar isso. Tu precisa ter um entendimento mínimo de como que funciona o teu negócio, né? Então, é bem comum que quando eu chego numa empresa para iniciar um atendimento, né, pequenas partes do que está ali no contexto sejam relevantes para que a gente possa depois avançar para o todo. E o que eu quero dizer com isso? É que eu preciso entender o contexto dos processos e do negócio para avaliar melhorias. Né? Então, dentro desse contexto, vai me permitir que eu olhe, por exemplo, para uma melhoria. Se eu fizer um pequeno ajuste no posicionamento do meu PDV na frente de caixa da minha loja, eu vou aumentar minhas vendas em X%. Né? Isso é uma questão relevante. Né? Se eu parar e mudar
Tanto que já foram feitos estudos, inclusive, né? Se eu parar e mudar a posição da iluminação da minha sala na área de trabalho, na área de corte do meu açougue, as pessoas vão produzir de maneira mais rápida e mais encadeada. Então, gerando menos impactos e menos deslocamento na sala. Então, isso vai facilitar também a produtividade das pessoas. Tá? Isso tudo é algo que pode ser avaliado, né? Deve ser avaliado, na verdade, dentro de um contexto de melhoria de processos. Né? E a gente precisa começar por algum ponto. Então, se tu vai olhar o contexto, avalia o contexto geral antes de partir para a questão de o tamanho da mudança. Né? E reforçando, nunca esquece dos impactos, né? Impactos positivos e negativos. Não adianta tu investir muito tempo também é dinheiro da tua empresa, né? Não adianta tu dedicar muito tempo das pessoas para uma mudança que talvez não vai trazer um ganho financeiro adequado, né? A gente sabe que tem vários tipos de ganhos possíveis, né? Mas se tu não vai trazer um ganho que seja relevante para o negócio, talvez essa melhoria possa ficar para um segundo momento e tu atacar uma outra que vai ter mais relevância, vai gerar mais ganhos, mais impactos positivos, né? Quando a gente está no marco zero do trabalho, então, primeiro passo que a gente vai ter é entender o contexto geral do processo, né? Não tem como fugir disso. Quando a gente já tem iniciativas, então, digamos, a gente já conhece, né, o cenário onde a gente está, né? Não são raros momentos onde a gente vai trazer uma parte somente do processo para ser trabalhado com melhoria. Né? Por quê? Quando a gente começa esse trabalho, muitas vezes a gente encontra muitas melhorias. Né? Isso é comum. Né? A gente começa a olhar, começa a ser crítico, começam a aparecer coisas a serem feitas. Porém, depois de um tempo já trabalhando com gestão por processo, com melhorias, a gente vai reduzindo cada vez mais essas possibilidades. Né? Então, não que a gente vai reduzir porque o nosso processo está perfeito. Longe disso, eu comentei antes. Nada é tão perfeito que não possa ser melhorado. Mas acontece que a gente vai restringindo porque vai chegando a uma questão de trazer já pequenos ganhos, porque a gente teve uma comparação de um grande ganho no começo, quando a gente iniciou esse trabalho com o processo. Tá? Então, isso também é importante para não frustrar expectativas, né? A gente não pode se frustrar com essas questões. Certo, pessoal? Então, trabalhar o todo ou somente uma parte? O que está certo, o que está errado? Então, a resposta depende, né? Depende do contexto da empresa, o contexto do processo, o contexto das pessoas envolvidas nos processos. Né? Eu vou fazer aí um material exclusivo para falar sobre pessoas. Tá? Então, sempre vai depender do cenário aonde tu está inserido. Tá? Nunca esquece de olhar isso. O cenário onde tu está inserido. Senão, tu tem grande chance de ter problemas. Né? Mas como tu vai fazer isso no teu processo, então? O primeiro passo, né, que a gente vai trazer, então, para olhar para melhorias é priorizar aonde que a gente vai olhar. Estou considerando como um passo zero entender o contexto dos processos e do negócio, tá? Mas aí, uma vez entendido, a gente vai ter que priorizar, né? Porque quem faz tudo acaba não fazendo nada e a gente precisa fracionar, porque cada vez mais a gente tem o nosso tempo mais escasso, então a gente tem que fracionar para conseguir atender e conseguir fazer o que precisa ser feito de verdade, né? Eu não gosto muito da frase feito é melhor que perfeito, né? Mas isso é uma realidade. É melhor que tu faça alguma coisa do que algumas vezes ficar planejando para fazer perfeito e nunca colocar nada em prática. Eu não gosto muito desse cenário, mas é uma realidade que está aí. A gente tem muitos casos de sucesso e hoje em dia, na verdade, já não tem mais tempo para ficar esperando ter um negócio perfeito, ter a sugestão perfeita para começar a tirar resultados. Né? A gente tem que ser rápido até para validar se o que a gente está propondo realmente é algo que seja factível, né? Que vai trazer resultados, que vai agregar para o negócio. Então, como que a gente faz essa priorização? Né? Algumas dicas. A gente pode priorizar tanto pelo que o cliente quer, né? A gente nunca pode esquecer de olhar para o cliente, porque afinal de contas o produto que tu está fazendo, tu não está fazendo para ti, para tua família, para teus funcionários, tu está fazendo para o teu cliente, né? Para quem vai se beneficiar dele. O serviço que tu executa é a mesma coisa. Se tu vai instalar um mobiliário no teu banheiro, no banheiro do teu cliente, tu está fazendo para quem? Para ti ou para o teu cliente? É tu que vai no banheiro da pessoa, que vai usar?
o banheiro lá? Não. Quem vai usar é quem mora na residência. Então, tu tem que olhar para o que é importante para ele, não para ti. Tá? O que vai ser importante para ti é manter teus custos em dia, manter as entregas adequadas. Agora, questão de beneficiamento mesmo, vai ser para quem vai utilizar esse produto. Tá? Um outro ponto que pode ser também utilizado para uma priorização é quanto isso vai aumentar na nossa receita. Então, por exemplo, lembra que eu comentei agora há pouco que se mudar o ponto de iluminação de lugar, a gente pode ter uma melhoria de performance? Né? Ok, quanto que essa melhoria vai gerar para o nosso negócio? Vai aumentar a venda? Vai, não vai, enfim, tem que avaliar. Né? Isso é importante também que tu considere. Mas a gente tem uma contrapartida também. Algumas vezes a mudança que a gente faz, ela não aumenta a nossa receita, ela reduz os nossos custos. E isso também é fundamental para as empresas, né? Está cada vez mais difícil de a gente apertar para reduzir os nossos custos. Então a gente precisa ficar sempre atento. Quando surgir uma possibilidade, avalie se também não reduz custos. Né? Um outro ponto que é um pouquinho menos tangível é a questão dos riscos. Então, o meu negócio pode ter riscos, né, atrelados a ele. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu iniciei a minha carreira trabalhando em açougue. Né? Foi o primeiro emprego, fui auxiliar de açougue no início da carreira. A gente tem muitos riscos ali. A gente tem operação com faca, operação com serra-fita, operação com moedor de carne. Né? Então, uma das coisas que se tinha, que já tinha sido avaliado, não fui o responsável, infelizmente, né, mas que já tinha sido avaliado, é que utilizar luvas, né, tinha uma luva em malha de metal, que ela reduziu ali 100% o risco de cortar a mão quando estava fazendo um bife ou desossando uma peça. Né. Isso foi muito importante, porque a faca, a gente sabe, faca de açougueiro é sempre muito afiada, e não dá para arriscar, né, de cortar um dedo ou perder o profissional por alguns dias por um acidente. Né? Então, isso melhorou, quem inventou, na verdade, esse produto, né, reduziu riscos enormes para várias empresas, então teve um grande valor agregado nesse produto. Né? Uma outra questão é melhoria de performance geral. Né? Por exemplo, a gente tem uma questão, normalmente no varejo avalia-se o fluxo, né, das pessoas dentro da loja para posicionar os produtos. Né? Então, uma vez avaliado isso seria um processo de operação. Né? Uma vez avaliado a ordem que vai ser colocado os produtos, a gente pode melhorar uma performance geral do negócio, tanto com a posição dos itens, como também com a posição das estantes, das prateleiras ali dentro da loja, para disponibilizar os itens para os seus clientes adquirirem. Né? Isso gera uma performance geral da loja, considerando que a gente vai ter vários itens e departamentos sendo impactados por isso. Né? Uma outra questão é melhoria na condição dos nossos funcionários. Né? Então a gente pode ter uma melhoria, e eu vou falar uma coisa bem simples, né? Eu gosto muito de usar exemplo do varejo, tanto por ter iniciado, como também o dia a dia. Né? Então, enfim, isso aí é uma questão mais pessoal. Né? Mas pensa comigo, se tu colocar ali no teu PDV, na hora de fechar o caixa, né, o caixa operador que vai atender para ti, tu acha que ele vai trabalhar melhor se ele trabalhar num banquinho, tipo aqueles que os cantores usam nos bares para tocar à noite? Tu acha que ele vai trabalhar melhor num banco assim, sem encosto, talvez sem nada para ele sentar ali, seja madeira pura, ou ele vai trabalhar melhor numa cadeira com encosto, com possibilidade de encaixar os pés melhores ali? Né? Se tu não vou usar nem a palavra tratar, mas se tu não melhorar a condição dessa pessoa trabalhar, o que tu pode ter? Tu pode ter alta rotatividade, tu pode ter afastamento por questão de saúde, tu pode ter, inclusive, outros tipos de perdas. Daqui a pouco a pessoa cai, se machuca, enfim. Né? Tudo isso tu precisa avaliar como uma possibilidade de melhoria, né? Que pode trazer para os teus funcionários um ganho maior nisso, né? No dia a dia dele, né? Ele vai se sentir melhor acolhido, mais confortável para trabalhar, como consequência ele vai estar mais disposto também para executar a função dele. Né? E a gente vai olhar para possibilidades de priorização, de melhoria, a gente tem muitas coisas para trazer. Né? O que precisa ser considerado? Dentro do contexto, e aí reforço de novo a importância de entender o contexto do teu negócio. Dentro do contexto do negócio,
o que é importante de ser melhorado ou priorizado. Tá? Não tem como fugir disso. Infelizmente, eu não posso, não tenho como ter uma receita aqui certeira, né? Faz isso para o teu negócio que vai certo, porque temos infinidades de portes de empresa, de tipos de negócio, características de produto, estratégias, e tudo isso vai variar e vai impactar, né, as tuas visões. Um segundo passo, né, depois que tu já fez o entendimento, então, do teu conceito do negócio, né, tu precisa ter uma visão geral, né, e isso dá muito trabalho e consome bastante tempo. Tá? Aí, para tu ter essa visão geral, tu vai ter que entrar no detalhe de como as coisas são realizadas. Então, se eu vou trazer, por exemplo, vamos voltar nessa questão ali do banquinho na operação de caixa, né? Tu vai ter que avaliar a altura das pessoas, tu vai ter que avaliar a velocidade que ela movimenta as mãos para pegar os itens, tudo isso tu vai ter que considerar, né? E não é um olhar superficial, porque tu vai ter que considerar que talvez tu tenha uma pessoa trabalhando contigo que tenha 1,50 m e tu tenha uma de 1,80 m. Então tu vai ter que considerar variações também. Tu vai ter que considerar os itens que tu comercializa no teu negócio, né? Uma coisa é pegar 1 quilo de arroz, né? Outra coisa é pegar, sei lá, uma caixa de leite, né? Uma caixa de leite com 12 unidades. Tem um peso diferente também. Então, tudo isso tu precisa considerar para avaliar melhorias possíveis para o teu negócio. Tá? Apesar do setor de varejo estar bem avançado, quando a gente olha para essas questões, né, ainda tem muita possibilidade de melhoria ali. E, enfim, ainda vai. Tem pessoas que estudam isso dia e noite para que tragam melhorias e gerem ganhos. Né? Mas se o teu negócio não é varejo, também fica com isso na mente. Tu não pode ter um olhar muito superficial, não. Tu tem que entrar a fundo no que está sendo executado. Se tu quer trazer resultados de verdade, tu tem que entrar e te dedicar para isso. Senão, tu vai ter poucas facilidades ali com o teu negócio. Tá? Vou te trazer um outro exemplo aqui. Esse é um exemplo que talvez esteja um pouco mais distante, né, da maior parte do público que está assistindo aqui, mas eu quero te trazer um exemplo de uma empresa que faz projetos arquitetônicos, né, uma empresa de arquitetura. Então, nesse cenário que eu estou trazendo, na verdade, esses processos, esses projetos são elaborados, são começados a ter a sua elaboração depois que a gente fecha a venda e formaliza um contrato. Né? Quando a gente está negociando esse projeto, né, essa questão toda para um novo imóvel, a gente tem que coletar informações e alguns documentos para montar um pré-projeto, para poder até ter uma visão de esforço ou de mesmo de quanto vai custar. Né? Então, todos os documentos que a gente recebe, a gente pode salvar na máquina ali, uma pastinha na máquina, a gente pode mandar por e-mail, né? E a gente faz um registro também disso numa planilha Excel. Né? Então vai lá, registra na planilha tudo que está. Recebi hoje do Marcelo, o RG, o endereço do novo imóvel, né? Enfim, as informações pertinentes ali para gerar esse contrato. Né? E algumas vezes o cliente também pode enviar isso por e-mail. Então, é bem comum, né? A pessoa não está com a documentação na mão, manda por e-mail depois de digitalizado. Esse processo só inicia com a avaliação, então, do pré-projeto. Né? Uma vez que eu fechei a venda e estou com um pré-projeto aprovado, o arquiteto vai entrar para olhar e detalhar o que precisa ser inserido nesse projeto. Né? E depois que faz essa análise, então incrementa com outras informações para poder apresentar o projeto final para o cliente, né, antes da execução. É claro que aqui eu estou simplificando ao máximo, né, essa visão, porque são várias etapas que acontecem nesse projeto. Então eu estou simplificando ao máximo. Né? E depois que tu fez essa apresentação para o teu cliente, tu pode ter uma aprovação ou uma reprovação. Isso é comum. Né? Tu pode ter um retorno de que o cliente quer acrescentar outras coisas que não foram vistas ou quer tirar algumas coisas, e por qualquer motivo o cliente pode pedir um cancelamento. Né? Então aqui eu estou trazendo uma visão muito, muito macro para o que seria um processo desse atendimento. Né? E olhando para isso, a gente já consegue trazer algumas visões, né? Então, tanto do que pode ser melhorado, o que pode ser priorizado, né? O que eu gostaria de trazer aqui, algumas sugestões de melhorias com vocês. Né? A primeira sugestão, aí eu vou puxar um pouquinho para o meu assado, para a minha especialidade, né? Seria de implementar um sistema de gestão por processos.
que isso resolveria de problemas, né? Ele ajustaria a comunicação, ele ajustaria o controle, poderia tirar aquele Excel glorioso ali, que faz o registro dos documentos recebidos, poderia uniformizar a informação, nos daria prazos, controles, monitoramentos diversos sobre o que está acontecendo nesse processo, né? Porém, mesmo dentro dessa sugestão, tu vai ter que parar e olhar para o teu processo, tu vai ter que entender como que ele está acontecendo no detalhe, né? Então, vou te dar só um ponto para tu ver como realmente precisa ter atenção nisso. Quando eu falo, registra numa planilha que recebeu o documento, eu não falei se eu preciso registrar a data, se eu preciso registrar o nome do cliente, o CPF, o RG, a pessoa que recebeu, aonde armazenou, qual o caminho da pasta que ficou, quando eu enviei o e-mail para a próxima área, nada disso eu registrei, não trouxe para vocês. Então, esses seriam pontos que provavelmente a gente precisaria detalhar e esmiuçar na hora de preparar esse nosso processo, tá? Mas seria um ponto de ajuste ali, né? Faz parte do entendimento dessa tramitação, certo? O que pode acontecer? Pode acontecer que nesse primeiro momento tu não tenha recursos para colocar numa ferramenta desse tipo, né? Apesar de não ser nada caro, não é nada impossível, né? Já está totalmente factível para os dias atuais. Foi-se o tempo que era muito caro tu ter um sistema de gerenciamento de processos, hoje em dia está acessível a todas as empresas de todos os portes, né? Mas, como eu te disse, eu não quero fazer venda aqui para ti, então, se tu tiver interesse, a gente pode conversar num segundo momento mais específico e direcionado para a tua necessidade, ou tu pode pesquisar na internet também, tem várias ferramentas aí que atendem a esse propósito, né? Cada uma com a sua característica, mas vou te contar um segredo, aqui eu trabalho é a melhor. Mas deixa para lá, não quero fazer venda, né? Não é o momento para isso. Mas, enfim, se tu parar para olhar os processos para colocar nessa ferramenta, tu já vai ter uma visão melhor de como que o teu processo está operando, né? E aí, nesse momento, eu te trago uma segunda sugestão. Tu pode também realizar pequenas mudanças, tu não precisa implantar um sistema para resolver todo o teu negócio. Tu pode ir devagarinho, vai aprendendo, vai otimizando, vai eliminando atividades desnecessárias. Aí, quando chegar o tempo de implementar uma ferramenta mais robusta para te dar uma melhor visão, aí tu já vai estar com meio caminho andado, né? Isso também te facilita bastante. E aí talvez tu esteja me perguntando, né? Mas como assim, Marcelo? Como que eu vou fazer pequenas mudanças se eu não sei nem como começar a melhorar? Bom, então, mesmo que tu mude isso, né? Tu vai precisar ir mudando devagarinho. Tu pode mudar, por exemplo, eu posso deixar de registrar na planilha que eu fiz aquele envio de documentos, né? Esse já seria um ponto que eu, como primeira sugestão, eu traria isso, né? Tu realmente precisa registrar na planilha, se tu já vai ter um e-mail, tu está registrando em 2 lugares, né? Na verdade, eu também tentaria tirar o e-mail de alguma forma, mas seria já uma segunda visão, né? Mas como que tu vai saber também, né, se essa mudança deve ser feita, se vai melhorar o meu negócio, né? Então, ou mesmo que outras mudanças tu pode fazer para trazer coisas boas para o teu negócio. Também estamos aí disputando, concorrendo de forma sadia, né, tentando melhorar em todos os sentidos, né? Mas uma forma que tu pode fazer é pesquisar teus concorrentes, né? O que eles estão fazendo de legal ali que pode agregar para o cliente de uma maneira geral, né? O que eles fazem de bom? Então, se eles fazem coisas, se eles, na verdade, um primeiro momento, se eles estão no mercado ainda depois de um tempo, é porque eles têm alguma coisa de interessante. Então, cabe sim fazer uma pesquisa para olhar o que tem de bom e o que pode ser agregado ao nosso negócio, né? A gente sabe que tem muitas características que diferenciam, né, tanto públicos atendidos, públicos-alvo. Então, a gente vai também diferenciar isso. Mas por que não olhar para os nossos concorrentes? É sadio também, né? Um segundo ponto, que talvez seja até mais importante do que olhar para os concorrentes, é pedir feedbacks para os nossos clientes. Então, o cliente fechou a compra, tenta questionar dele, né? O que teve de bom, o que te fez contratar conosco, né? Como que tu chegou na nossa loja, o que foi bom para ti? Às vezes a gente ouve coisas muito interessantes, né? Até feedbacks positivos, e às vezes a gente ouve feedbacks que não são tão
não massageiam o nosso ego, digamos assim, mas que vão nos levar para frente, vão nos proporcionar uma melhoria contínua. Então, peça feedbacks para os clientes. Às vezes eles vão te dar, às vezes não. Se tu pedir, tu já vai ter mais uma possibilidade de que eles te deem uma informação que seja útil para o teu negócio. Tá? Uma outra questão, olha o que está sendo feito em outras cidades, né, outros estados, e também, por que não, dependendo do teu negócio, como está sendo feito em lugares de referência. O meu processo aqui, o meu produto é gestão por processos, eu tenho uma ferramenta que automatiza processos. Como que fazem nos Estados Unidos? Como que estão fazendo na Europa? Como que estão fazendo aqui na América Latina? Tem alguma coisa que seja relevante que eu possa trazer? Né? Isso tudo pode ser investigado também. Né? Isso com certeza vai agregar para o teu negócio. Tá? Um ponto que eu já sempre que eu vejo assim que tem planilha que eu proponho tira a planilha. Então, tenta tirar a planilha do teu negócio. Mas como assim? Né? Não, tu não vai tirar o controle, tu vai usar a planilha para trabalhar informações, não para ficar registrando e gerando informação. Preenchimento em planilha é um tipo de controle que toma muito tempo das pessoas e agrega zero para o cliente final. Né? A pessoa perde tempo de atender o cliente para registrar numa planilha. Então, enfim, avalia isso. Né? Uma outra questão, envio de e-mails. Né? Muitas vezes a gente fica se protegendo só, enviando e-mails para lá e para cá, e na hora que precisa a gente tem dificuldade para encontrar informação. Então, sempre avalia muito se o e-mail realmente é importante para o teu negócio, se ele vai te ajudar. Tá? E eu não quero que tu interprete que o Marcelo não gosta de planilha, o Marcelo é contra a Microsoft. Não, nada disso. Né? Planilha ajuda, mas ela precisa nos ajudar da forma certa, né? Não nos tomar tempo do que a gente pode fazer de diferente. Né? Então, uma planilha bem utilizada vai nos gerar gráficos para nos ajudar a tomar decisão, vai nos trazer informações relevantes para o nosso negócio, vai permitir monitorar indicadores, vai permitir que a gente tenha uma visão de como está o negócio no momento. Mas uma planilha onde eu preciso ficar registrando cada ação que eu estou tomando só vai me tirar tempo de pensar. Né? Em vez de estar pensando alguma coisa para fazer de útil, que traga mais dinheiro para a empresa, eu vou estar preenchendo planilha. Então, é mais nesse sentido. Tá? E também, assim, não fica pensando que a planilha é salvadora ou não. Não, ela é uma ferramenta que está ali no teu dia a dia, assim como o sistema que gerencia processos que eu utilizo, ele também vai me ajudar no dia a dia a ter alguns controles, monitorar e vai permitir que o negócio flua também. Né? Ele é perfeito? Não, nada é perfeito. Eu acabei de falar para vocês aqui alguns minutos atrás. Né? Então, fiquem espertos, né? Não tenham algo como verdade absoluta, porque tudo é uma questão de foco, contexto e ponto de vista. Tá? Mais uma questão aqui, então, a gente está se em nosso encerramento, né? Eu tomei bastante tempo de vocês, até agradeço, né? Agradeço imensamente por vocês estarem aqui comigo. Nosso tempo que todo mundo tem, né? Mas para a gente encaminhar uma finalização dessa nossa conversa, a gente pode seguir depois nas redes sociais, tá? Eu quero te fazer então um convite, né? Um último convite. Lá no início eu fiz algumas perguntas, não sei se tu lembra, né? O que eu quero te convidar? Eu quero te convidar a olhar para essas questões e refletir, né? Se elas são ou não são um ponto de melhoria possível para o teu negócio. Então, para tu poder te lembrar quais eram essas questões, né? Quanto tempo a tua empresa leva para fechar uma venda? Quanto tempo a tua empresa leva para entregar um produto ou executar um serviço? Tu consegue identificar de maneira simples quando um funcionário vai executar determinado atendimento? A forma como a tua empresa se comunica com os clientes tem gerado bons resultados? O que faz da tua empresa ser um bom lugar para se comprar? Né? E para a gente finalizar, o que a tua empresa faz quando perde uma venda, quando não consegue atender um cliente? Tá? Aqui tem bastante reflexão possível, algumas até podem ser entrelaçadas, mas eu quero te convidar a seguir pensando isso, né, depois desse encontro. Tu segue pensando e vê de alguma forma se tu já consegue trazer alguma melhoria para o teu negócio. E se tu conseguir, me conta depois que eu vou ter muito prazer em saber o que eu pude agregar para ti, o que eu pude te ajudar com essa informação. Certo? Um grande abraço então e nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá!